Olá, seres de luz. Voltei com a parte 3 sobre alienígenas, OVNIs. E já vamos começar, que o vídeo anterior ficou longo. Vamos tentar fazer o mais breve possível. Mas é que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa na cabeça, muita pesquisa. Mas no vídeo anterior falei sobre se a revelação da existência de seres alienígenas convivendo na Terra, se ela fosse confirmada, o impacto psicológico e social como seria? Imenso, né? Afetando profundamente todo mundo, diversas áreas da nossa vida, da vida humana no geral, incluindo a população em geral mesmo, todos os países, de todas as religiões e de todos os partidos políticos, todas as instituições políticas e sociais. Aqui no Brasil, esquerda e direita teria que olhar para um mesmo ponto. Isso se a gente considerar que seria surpresa para eles, mas não seria, né? Mas vamos falar principalmente do impacto psicológico na população geral. Choque e desorientação. A primeira reação seria de choque e de desorientação. A confirmação da existência de alienígenas abalaria a visão do mundo que muitos têm, especialmente aqueles que acreditam na unicidade da humanidade no universo. As pessoas teriam que reavaliar suas crenças, suas identidades e até mesmo o conceito de soberania humana sobre o planeta. Tá? Isso é muita coisa. Medo e ansiedade. O medo do desconhecido certamente surgiria. Questões como o que querem, como afetam nossas vidas, eles são perigosos? Vieram para nos ajudar ou para nos matar, né? Geraria uma sensação de vulnerabilidade, mesmo que os alienígenas fossem pacíficos. O simples fato de existirem seres com tecnologias e conhecimento superiores poderia gerar grande ansiedade, medo, pânico. Reações coletivas. Grandes eventos tendem a causar polarização. Algumas pessoas podem se sentir excitadas, animadas, estimuladas, esperançosas sobre a possibilidade de interação com civilizações avançadas, enquanto outras poderiam reagir com desconfiança, hostilidade e até pânico coletivo. Haveria aqueles que veriam os alienígenas como uma ameaça e os que os considerariam como benéficos. A linguagem não seria tão simples, de nenhuma maneira. Talvez nem possível. E aí só ficaria dúvida. E o impacto nas religiões? Revisões teológicas. Para muitas religiões, a revelação de vida alienígena traria questões teológicas complexas. A doutrina de várias religiões monoteístas, especialmente o cristianismo, baseia-se na centralidade da humanidade no plano divino. A descoberta de seres alienígenas poderia exigir uma reinterpretação desses ensinamentos. Algumas religiões poderiam se adaptar para incluir os alienígenas como parte da criação divina, enquanto outras poderiam resistir a essa ideia.
O papel do Vaticano. O Vaticano, em particular, já deu sinais de abertura ao debate sobre vida extraterrestre. Não é novidade. Alguns membros da Igreja, como o diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, já afirmaram que a existência de alienígenas não contradiz a fé católica. Isso sugere que o Vaticano possivelmente já contempla essa possibilidade e pode estar preparado para integrá-la de maneira controlada em sua teologia. Eles não vão querer perder o controle, né? No entanto, a população católica e outros fiéis podem ter reações mistas, variando entre aceitação e negação. Mas o Vaticano já sabe o que fazer. Eles estão preparados. Fiéis e criação. Muitos fiéis poderiam interpretar os alienígenas como parte de um plano maior de Deus, enquanto outros, principalmente em círculos mais conservadores, poderiam ver os seres extraterrestres como entidades demoníacas ou sinais de um fim dos tempos. Grupos religiosos poderiam se fragmentar ou se unir com novas interpretações teológicas. Surgiriam, inclusive, novas religiões. Podem apostar. E o que esperar dos alienígenas? Seres do bem? Do mal? Ou ambos, assim como os humanos? É possível que os alienígenas não sejam uniformemente bons ou maus, mas sim uma mistura de ambos, assim como nós. Civilizações avançadas, se convivem conosco com intervenção direta, podem estar observando de forma neutra, com intenções que não conseguimos decifrar completamente. Alguns teóricos sugerem que, se esses seres são tecnologicamente avançados o suficiente para viverem escondidos ou se infiltrar nas estruturas da Terra, podem não ter interesse em nos prejudicar, já que poderiam ter feito isso facilmente, né? Intenções pacíficas ou intervencionistas. As intenções desses seres são uma incógnita. Eles poderiam estar apenas observando e estudando a Terra por motivos científicos ou até mesmo espirituais, ou poderiam estar intervindo de maneira sutil para guiar o desenvolvimento humano. Se já controlam ou influenciam governos e infraestruturas como usinas nucleares, que é o que foi dito na tal reunião, isso sugere um nível de envolvimento que pode ser tanto benéfico quanto uma ameaça potencial, dependendo de suas intenções. Hollywood, com seus filmes, nos fez imaginar que os ETs chegariam nos atacando diretamente. E parece que eles estão por aí, diferente dos filmes. Bom, continuando. Cultura e moralidade diferente. Isso é extremamente importante. É possível que os alienígenas tenham uma visão completamente diferente de moralidade e ética, o que tornaria complicado julgar suas ações com base nos padrões humanos. O que pode parecer bom para eles pode ser interpretado como uma ameaça para nós e vice-versa. Por isso, esperar que eles sigam os mesmos princípios de bem e mal que conhecemos pode ser limitado. O contato direto. Se esses seres forem finalmente revelados, a maneira como se apresentam ao mundo influenciará a nossa reação. Se vierem como uma abordagem amigável, oferecendo tecnologia, sabedoria ou novas perspectivas espirituais, isso poderia ser um marco de progresso na história da humanidade. Por outro lado,
se forem vistos como uma ameaça ou se forem manipuladores, as reações humanas poderiam variar de resistência a colaborações cautelosas ou a colaboração só de alguns. Bom, a revelação da presença alienígena na Terra, seja em governos, nas profundezas dos oceanos ou em regiões remotas como as geleiras, traria uma mudança radical no modo como percebemos a vida, o cosmos e o nosso lugar nele. O impacto psicológico seria profundo, com reações variando de medo ao fascínio. As religiões enfrentariam grandes desafios teológicos e algumas se adaptariam enquanto outras resistiriam. Quanto aos alienígenas, podemos esperar que sejam tão complexos e variados quanto os humanos, com diferentes intenções e moralidades, exigindo cautela e muita sabedoria para compreender suas ações e os efeitos que terão sobre a humanidade. A maneira como essa revelação seria gerida pelos governos e organizações influentes, como o Vaticano, poderia determinar se essa transição para um novo entendimento cósmico seria pacífica ou caótica. Devemos pensar sobre isso. Devemos pensar sobre o que influencia em nossa vida. Não devemos entrar em nenhuma espécie de ansiedade. Pelo contrário, viver o dia a dia como se apresentar. O que tiver que ser, será. E no próximo vídeo, falaremos do que poderia mudar se fosse mostrado que são seres tecnológicos, porque podem sim ser IAs, inteligência artificial, e não seres biológicos. Mas isso não significa bem ou mal. Isso significa diferente, uma mudança, uma possibilidade. E vivemos com ela. Até o próximo vídeo. Gratidão e até breve. E não se esqueça de seguir o canal, hein? E dá um joinha aí, que é para eu saber se continuo divulgando, compartilhando com vocês meus pensamentos, minhas reflexões. Até breve.